Olá, eu sou Marcos Santos Mourão, apelido Marcola, sou professor de Educação Física, mestre de capoeira, sou ultramaratonista, corredor de montanha, de provas de rua e fui professor do Pedro Chora aqui na Escola da Vila, tanto de educação como de capoeira. Primeiramente, eu ia explicar que o professor Marcola sempre foi uma referência em atletismo. Eu quando eu era moleque, eu não entendia o quão boa era essa atividade, quanto que é uma atividade que traz benefícios no próprio dia. Assim, você corre um pouco de manhã, o seu dia tem outra pegada, você fica mais atento, vivendo melhor. Acho que a pessoa tem que se preparar para adaptar o corpo dela para a corrida, porque a corrida ela tem um impacto, né, bastante forte nas articulações. E então, assim, se a pessoa pretende correr, que ela faça essa transição da caminhada. Então ela comece a caminhar durante pelo menos meia hora, né, no mínimo 3 vezes por semana. E aí aos poucos ela vai intercalando essa caminhada com períodos bem curtos de corrida. Então, normalmente, lógico que não existe uma fórmula, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas normalmente a pessoa pode começar com 30 segundos de corrida e caminhando, né, 3 minutos, 4 minutos, vai colocando, né, um pequeno intervalo de corrida nesse período. E conforme ela perceba, né, que esse esforço está sendo suportável, ela aumenta progressivamente esse tempo da corrida, né, vai diminuindo o da caminhada, até ela conseguir correr 10, 12 minutos, e aí ela já vai começar, né, a obter alguns resultados. Disso que você falou, né, que na verdade, assim, a corrida tem um benefício fisiológico, mas que ultrapassa, né, porque o que faz as pessoas correrem, né, boa parte das vezes, é a questão da saúde, né? Mas aí, começando a correr, ela descobre outras coisas, que é a sensação de bem-estar, que é a questão de conhecer outros lugares, outras pessoas, outras experiências. Então essas coisas vão agregando para esse objetivo inicial, que era ter uma vida mais saudável possível. A questão do relevo, por exemplo, que não pode correr na descida, não pode correr na subida. Existem, né, mitos e verdades em relação à corrida, né? Um deles é essa ideia de que, poxa, você não pode correr nem na subida nem na descida. Lógico que vai depender quem é essa pessoa, né? Então, se uma pessoa tem um sobrepeso, né, não é aconselhável mesmo que ela comece a treinar em que a gente chama, né, de declives e aclives. Agora, lógico que descer sempre vai ser mais intenso do que subir. Você pode até cansar mais na subida, todos nós vamos subir, a gente fica mais cansado. Mas o desgaste articular e muscular na descida sempre é maior do que na subida. Porque existe, além desse impacto que eu falei da força gravitacional, existe dois tipos de contrações musculares. Uma que a gente chama de concêntrica, que é quando você faz justamente essa força de erguer seu próprio peso, né? Então o músculo sofre um desgaste nessa ação. E uma outra força que a gente chama de excêntrica, é quando você tem que frear o seu corpo e suportar esse peso que você transporta. E aos poucos, né, acostumando o seu corpo a esse tipo de desgaste. Então realmente, para um iniciante, eu não aconselho que faça subida e descida, porque realmente o impacto vai ser muito grande nas articulações. É interessante que você, independente de correr ou não, que você tenha momentos do seu dia a dia que você pare um pouquinho só para alongar, né? Porque isso vai te proporcionar uma flexibilidade melhor, né? Você vai ter uma sensação de conforto, uma amplitude maior que vai contribuir para tudo que você vai fazer no seu dia a dia. Então o alongamento em si já é uma coisa super importante. Em relação à postura na hora de andar, de correr, porque eu já senti às vezes um pouquinho de dor nas costas enquanto estava correndo, eu não entendi direito, fiquei me forçando a deixar ereto. E assim,
muitas coisas vão doer quando a pessoa começa a correr, né? Então, às vezes, né, aquela famosa dor de facão que a pessoa está correndo e começa a sentir, putz, acho que eu não estou respirando direito e tal. Na verdade, pensa só num automóvel, acho que essa analogia é legal. Você pega um automóvel e que pega começa a trepidar muito, se você tem, né, algumas peças que estão soltas, vai começar a fazer barulho, você vai começar a sentir que tem alguma coisa esquisita. O corpo também, porque as nossas peças são nossos órgãos, então você está fazendo um movimento de trepidação nos órgãos e quem não está acostumado começa a ter desconfortos, né? Seja um desconforto visceral mesmo, seja um lombar, seja um articular, então é uma questão mesmo de um processo de adaptação. Pessoas que dizem que isso é uma distensão do diafragma, né? Porque quando a gente respira, a gente tem essa musculatura, né, que faz todo esse trabalho e às vezes ela entra em cansaço, então ela começa a apontar a dor. Tem também outras teorias da questão mesmo de que nessa região toda a gente tem uma quantidade, né, de vísceras e de produção de gases enorme. Em relação ao jeito de pisar? Em relação ao jeito de pisar, normalmente, né, a chegada, né, da passada é na direção, né, anterior do calcanhar, mediana do pé e ponta, né? Isso é o que se tem como também uma regra geral. É interessante mais a pessoa pensar se ela vai, por exemplo, subir, como a gente falou. Na subida é interessante ela deslocar o peso do corpo dela mais para frente, para ela ter uma facilidade maior, então ela vai pisar com uma parte mais de ponta, né? Na descida, é interessante que ela entre com o calcanhar para fazer essa absorção do impacto, né? E no plano ela descobre a forma mais confortável dela pisar. Obrigadão, viu? Nada, valeu.